Olá, mais uma devocional, da Igreja Presbiteriana de Castanheira. Nós louvamos a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Rei Sublime, por esta oportunidade. E nós agradecemos ao Senhor, de fato, por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Pois bem, meus queridos, nós estamos compartilhando nessa nossa devocional o capítulo 6 de Isaías. Nós vimos no primeiro verso do capítulo 6, do 1 ao 3, que Isaías ele contempla a majestade, o nosso Deus como rei, não só um Deus como rei, mas um rei majestoso, um rei santo. É por isso que a Bíblia diz que os anjos estavam cantando ao redor do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E depois de Isaías ter contemplado o Senhor como um rei todo-poderoso, um rei santo, ele contempla a sua miserabilidade. Ele olha para si, ele olha no mais profundo do seu coração e ele diz: eu sou um homem pecador, eu sou um homem miserável pecador, eu tenho pecado contra o Senhor com os lábios, eu tenho pecado contra o Senhor com os lábios, e além disso, eu tenho também habitado no meio de um povo de impuros lábios. Agora, mais uma vez, ele não só vê, ou não só tem uma visão correta de Deus, mas ele tem também uma visão dele, uma visão certa dele. Ele era miserável pecador. Por isso, nessa devocional, nesse momento, dessa palavra oportuna, também quero trazer ao coração dos irmãos que este rei, como eu disse na devocional passada, este rei todo-poderoso, ele tem poder de perdoar os nossos pecados. Quando nós olhamos em 1 João, capítulo 1, verso de número 5 em diante, ele vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pois bem, Isaías, ele confessa, ele sabe, ele mostra ao Senhor, ele revela ao Senhor que ele, aliás, ele auto-revela. Ele diz: Senhor, eu sou miserável pecador. Mas ele também diz o nome do seu pecado. Ele diz: eu tenho pecado contra o Senhor com os lábios. Então a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que o Senhor, já entendendo e vendo a situação dele, a Bíblia diz que então um dos serafins voou para mim, trazendo nas mãos uma brasa viva que tirara no altar, e com ela tocou nos meus lábios, e disse: a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. O rei majestoso, o rei poderoso, o rei justificador, ele deseja que nós de fato mostremos para ele, confessemos os nossos pecados. E a Bíblia Sagrada disse que depois de confessado o pecado, o Senhor, ele é poderoso para nos perdoar. E a Bíblia disse que como uma brasa viva tirada do altar, como tenaz, tocou nos lábios de Isaías e disse: Isaías, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Nós servimos a um rei em que é misericordioso. A Bíblia Sagrada também vai dizer lá em Lamentações 3, verso de número 21, que as razões pelas quais nós não somos consumidos são as misericórdias do Senhor. O Rei sublime, o Rei todo-poderoso se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e Ele levou sobre nós, Ele levou sobre si, todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades, e por causa dele, por meio dele, nós fomos curados, fomos sarados. Por isso, nessa oportunidade, eu quero que você entenda: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, que Deus perdoe-nos nesta oportunidade, que Deus olhe para nós, que Deus olhe para mim, que Deus olhe para você, e que de fato nós tenhamos uma visão correta da soberania desse Deus, da soberania dele, da grandeza desse Deus, da capacidade que ele tem de perdoar os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados com a intenção de abandoná-los, com a intenção de deixar os nossos pecados para trás. Jesus olha para aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada,
e ela olha para ele e disse: olha, ninguém me apedrejou, o Senhor não vai me apedrejar. E ele olha para ele e disse: não, só que tem um detalhe, agora vá e não pegues mais, não viva mais na prática desse pecado. Por isso eu e você podemos confessar os nossos pecados, certo de que Ele nos perdoará os pecados, se de fato o nosso coração e no nosso coração estivermos dispostos a obedecer, a não mais viver na prática de cada um deles. Eu quero orar com você e orar por você nessa oportunidade. Senhor nosso Deus, nós queremos confessar ao Senhor os nossos pecados. Atenta para nós, por favor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sonda o nosso coração. Tu esquadrinhas o nosso andar e o nosso falar. Ó Deus, Tu sabe toda a palavra que sai da nossa boca antes que ela saia dela, Senhor. Portanto, Deus, nós queremos pedir ao Senhor perdão. Temos pecado contra o Senhor e nós pedimos ao Senhor que, por favor, nos dê força para não mais vivermos na prática do pecado, para que possamos viver todos os dias para a glória do Teu santo e do Teu bendito nome.